Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos e hoje vamos de simulado teórico. São questões variadas, de bancas variadas também, e a gente vai estudar aí vários assuntos pertinentes à área de concursos na educação. Bora lá? Vamos aí, nossa primeira questão, ó, 2023, UFPR, né, Universidade Federal do Paraná, Instituto Federal lá no Paraná, para técnico em assuntos educacionais. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa do ensino médio serão organizados nas redes de ensino por meio de... Bom, se você não está antenado ou antenada com a legislação, é uma questão que você poderia ficar em dúvida. Mas se você está ligado ou ligada na LDB, ó, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá no artigo 35A, que foi incluído em 2017, portanto, se liga aí nessas atualizações, principalmente essas mais recentes, né, de 2017 para cá, principalmente 2022, que tem bastante atualização, tá? A LDB sofreu, né, esses ajustes, essas atualizações, e as bancas adoram, ó, cair de pau em cima das atualizações, porque as pessoas gravam o que estava na lei anteriormente, e aí elas podem propor aí uma questão que você pode ficar em dúvida ou achar mesmo que é uma pegadinha. Mas lá no artigo 35A, que fala do ensino médio, tem um parágrafo, o parágrafo 8º, né, que foi atualizado em 2017 pela Lei 13.415, e vai falar do seguinte: os conteúdos, exatamente o que está aqui proposto na questão. Isso aqui é o texto já da lei e fala, olha, os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa são organizados nas redes de ensino por meio de... Bom, aí parou, né? Por meio de... E a legislação, o parágrafo 8º, continua por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e provas escritas, seminários, projetos e atividades online. Mas a legislação ainda continua e ainda fala assim, de tal forma que ao final do ensino médio o estudante demonstre domínio dos princípios científicos, tecnológicos que presidem a produção moderna, conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Então, a questão ainda, né, o artigo ainda continua. Mas por que eu estou propondo logo de cara uma questão dessa? Para você prestar atenção como as bancas podem solicitar aí a legislação. Horas, elas vão pedir exatamente isso, né? Que é exatamente o que está no texto da lei, e outras horas ele vai pedir a interpretação, né? Em outras questões pode pedir aí a interpretação da lei. Então vamos lá, agora vamos entender, né? Você tem que decorar tudo certinho? Não, você não precisa decorar tudo certinho, né? Palavra por palavra. Mas você tem que ter um entendimento claro da legislação. E aí, quando está falando de ensino médio, vamos ver se faz sentido essas outras alternativas aqui. Olha só. Ah, será que faz sentido? Numa avaliação que seja processual e uma avaliação que seja formativa na terceira etapa do ensino médio, né? Da terceira etapa da educação básica, que é no ensino médio. Será que faz sentido observações, registros escritos e visuais, pesquisas, portfólio descritivo? Olha, será que isso aqui não tem mais a ver com outro nível de escolaridade? Porque vamos parar para pensar, o ensino médio são jovens já, né? De 15 a 18 anos. Então, não faz
mais sentido, né, ficar ali por observação, né? Registros escritos, ok, mas registros visuais, pesquisas, portfólio descritivo, isso aqui está com mais cara de educação infantil do que ensino médio. Então não poderia ser a nossa alternativa. Vamos ver a B? Olha, atividades de estudo em sala, atividades em campo, registros individuais e autoavaliação. Ok, a autoavaliação é pertinente ao ensino médio, né? Agora, só registros individuais, atividades em campo, né? Então, propor aí uma pesquisa em campo e o estudante vai fazer disso o professor, né, vai usar esse estudo de campo, né, essa saída para uma avaliação ou atividades de estudo em sala. Ora, para o ensino médio não faz mais sentido ter uma avaliação processual e formativa a partir do que o estudante está propondo ali de estudo em sala de aula. Então, também não pode ser a nossa alternativa B. Vamos lá para D. Diagnóstico, análise, teorização, planejamento, desenvolvimento de atividades e avaliação. Ora, será que a avaliação, que é formativa e processual no ensino médio, está pensando, né, e tendo por objeto só o diagnóstico, só a análise, teorização, planejamento? O que o planejamento planeja-se a avaliação, né? Mas o planejamento ele não vai ser uma ferramenta de avaliação processual e formativa. Desenvolvimento de atividades até pode ser, mas a própria avaliação, isso por si só já invalida essa alternativa e também não tem sentido esse tipo de ferramenta, né, avaliativa no ensino médio. E atividades individuais, atividades em grupo, estudos teóricos, visitas em campo e painéis temáticos. Será que esse é o tipo de ferramenta pertinente para se avaliar os estudantes do ensino médio, né, de uma maneira processual, de uma maneira formativa, ou seja, ao longo dos dias de escolaridade, né, dos dias letivos? Olha, atividades individuais até pode ser, atividades em grupo até pode ser, mas estudos teóricos, isso é ferramenta de avaliação processual e formativa? Não tem sentido, né? Visita em campo, igualmente, isso é uma outra atividade e é uma atividade de aprendizagem, de pesquisa, e não uma ferramenta, né, de avaliação. E painéis temáticos me soa muito mais o resultado de alguma pesquisa, de algum projeto que tenha sido feito e não pontualmente, né? E não de uma maneira processual e formativa. Portanto, realmente a nossa alternativa correta é a alternativa C, que fala, né? Olha, atividades teóricas e práticas, né? Então, os estudantes do ensino médio serão avaliados de maneira processual e formativa a partir de atividades teóricas, a partir de atividades práticas, de questões orais, de questões escritas, a partir também da apresentação de seminários, de projetos e até mesmo de atividades online, exatamente como consta na atualização da legislação, artigo 35A, que vai falar do ensino médio como um todo, e aí especificamente parágrafo 8º a respeito da avaliação. Belezinha? E então gabaritou aqui comigo quem assinalou a alternativa C. Tá dando tudo certo, bora lá fazer mais. Nossa segunda questão é de 2022, é da banca CESP-Sebrasp, da Secretaria de Educação do Pernambuco, né, de Pernambuco, para professor de filosofia, professor do ensino médio, tá? Então vamos lá, ó, aqui tem um texto e depois tem a questão, né, propondo aí se tá certo ou se tá
Errado. Então vamos lá. Na infância, a Barbie é a boneca preferida de boa parte das meninas. Muitas crianças, inclusive, sonham um dia se parecer com um brinquedo. Segundo o sítio britânico, né, Daily Mail, as adolescentes Amy Pound e Hannah Jagger, ambas com 16 anos de idade, tiveram a oportunidade de ser a Barbie por um dia. As garotas que moram na cidade de Creamcairn, no Reino Unido, chegaram ao baile de formatura no colégio vestidas e embaladas como a boneca. Elas foram transportadas à festa dentro de caixas de madeira por um caminhão, sob os aplausos da população local. A responsável pela criação do figurino e das embalagens foi a mãe de Emily, Christine Pound, que gastou cerca de 200 libras, o equivalente a 630 reais, para transformar sua filha e a amiga dela em réplicas da Barbie. Bom, esse texto foi tirado da internet, né, da revista Peggy, do site da Globo, né? E tem adaptações, não são minhas, tá? É da banca. Bom, considerando a reportagem apresentada nesse texto e sabendo que, segundo o currículo de Pernambuco, a filosofia no ensino médio deve proporcionar ao estudante a habilidade de analisar criticamente os principais valores da sociedade de consumo e seus impactos, né, na política, na sociedade, na economia do mundo contemporâneo. Julgue o próximo item referente à relação entre os conceitos de consumo e consumismo, tá? Então, a questão está querendo que você avalie, né, a partir desse texto motivador, né, se está havendo consumo ou consumismo. Olha, o modo de ser da sociedade de consumo ocupa espaço fundamental nas modificações históricas e especialmente na formação da identidade da sociedade burguesa, influenciando esferas como a religião e a cultura, sem atingir, contudo, a economia e a política. E aí, o que você considera desta proposta, né? Diante aí desse texto motivador, né, das meninas terem participado aí de uma festa todas caracterizadas, né, as duas caracterizadas plenamente como Barbie, até a embalagem, né, elas chegaram dentro de uma caixa de boneca, enfim, como é que você considera, né, de acordo com o currículo de Pernambuco, mas esse currículo pode ser de qualquer estado, de qualquer município, rede ou sistema de ensino, porque ele está pautado aí nas diretrizes e na BNCC, né? Nas diretrizes nacionais e na BNCC. Portanto, é de Pernambuco porque é uma circunstância, né? Mas ele está válido para quaisquer outras localidades do nosso território nacional. E aí? Né? Isso pensando aí criticamente, né? A nossa sociedade vai ocupar aí esse espaço, né? Olha, fundamental nas modificações históricas e especialmente na formação da identidade, na formação da identidade da sociedade burguesa, influenciando esferas como a religião, a cultura, sem atingir, contudo, a economia e a política. E aí, isso está certo ou está errado? Podemos? E aí? Certo ou errado? Muito bem. Você que colocou errado, acertou. Por quê? Não é sem atingir contudo, é atingindo também a economia e a política, né? Olha só, o modo de ser da sociedade de consumo
ela ocupa sim um espaço fundamental nas modificações históricas e especialmente na formação da identidade da burguesia, né? Da identidade da sociedade burguesa, sociedade capitalista, influenciando esferas como a religião, a cultura, ok, atinge sim também, né? A religião, a cultura, mas também a economia e a política. E quando fala sem atingir a economia e a política, a questão fica errada. Portanto, gabaritou aqui comigo quem assinalou a alternativa E. Belezinha? Bora lá fazer mais. Terceira questão, 2022, Banca FCC, né, Fundação Carlos Chagas, Secretaria de Educação da Bahia, coordenador pedagógico padrão P, grau 3. A coordenação de uma escola de rede pública do estado da Bahia decidiu que as aulas de inglês para os alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio seriam oferecidas sob 3 formas de agrupamentos, tá? Então, agrupamento 1, para os alunos com maior dificuldade na língua estrangeira. Agrupamento 2, para os alunos com pouca dificuldade na língua estrangeira. E agrupamento 3, para os alunos com dificuldade com facilidade na língua estrangeira. Tendo em vista a LDB, no seu artigo 24, a atitude da coordenação. Você vê que é uma questão que está perguntando, né, com base na LDB, ó, na LDB, lá no artigo 24, e colocou aqui uma proposta diferente daquela outra questão que a gente resolveu agora há pouco. Aqui não é o texto literal da lei, não é a lei exatamente como está escrito, mas é a interpretação da lei. Tem aí uma situação, né, um texto para formar aí o seu contexto para você interpretar isso aos olhos da LDB. Isso está correto ou não está correto, né? Enfim, a atitude da coordenação diante aí desses 3 tipos de agrupamento, né? Agrupamento 1 para os alunos com maior dificuldade, agrupamento 2 para aqueles que têm pouca dificuldade e agrupamento 3 para quem tem facilidade com a língua estrangeira, tá? Aí, de acordo com a LDB, considere A, não pode ocorrer, pois não está prevista em lei. B, não pode ocorrer, pois cada aluno deve seguir sua turma de origem. C, dificulta o trabalho do professor, pois as turmas serão misturadas. D, não leva em conta a aprendizagem dos alunos. E E, está correta, pois está prevista em lei. E aí, o que você considera, de acordo com o artigo 24 da LDB, como é que você considera esta questão? Te dá aí uns segundinhos para você pensar e refletir aí, né? Puxar pela memória a LDB, né? O artigo 24. Vamos lá? Posso te lembrar como é que é o artigo 24? Ó, vou te lembrar. No artigo 24 tem um inciso 4º. O 4º inciso diz assim: poderão organizar-se em classes, turmas, os alunos de séries distintas, quer dizer, alunos de diferentes séries, com níveis equivalentes de alinhamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outro componente curricular, né, que haja ali necessidade ou possibilidade. E aí, matou a charada, né? Com a leitura aí do inciso 4º, você matou a charada do artigo 24? Olha lá, né?
agrupamento 1. Então, fez 3 agrupamentos, né? Para quem tem mais dificuldade, agrupamento 2 para quem tem pouca dificuldade e para quem tem facilidade. Ou seja, pegou aí e montou 3 turmas de ensino de língua inglesa, tá? Em aulas de inglês terão 3 turmas diferentes. E nessas turmas, né, no agrupamento 1, 2 e 3, haverá ali alunos de outras séries, porque serão agrupados de acordo com o nível de proficiência na língua inglesa, né? Que é o objeto aí. E aí, não pode ocorrer porque não está previsto na lei? Não, né? Porque ele está previsto na lei essa possibilidade. Não pode ocorrer já de cara? Claro que não, né? Pois cada aluno deve seguir a sua turma de origem, não precisa seguir a sua turma de origem. Isso serve para as aulas de língua estrangeira, para as aulas de arte, mas serve também para outro tipo de conteúdo, né? Outras aulas de acordo ali com a necessidade e com a estratégia do professor. Tá? Dificulta o trabalho do professor, pois as turmas são misturadas. Olha, se vai dificultar ou não, isso é um outro problema. E aí o problema é do professor, né? A gente não pode esquecer que a LDB está ali para preservar os direitos de aprendizagens dos estudantes, fala lá também nas obrigações dos docentes, mas é num outro âmbito. Não está aqui para dizer se vai dificultar ou facilitar a vida do professor, porque as turmas são misturadas. Elas podem ser misturadas sim, mas naquele componente curricular, o que vai acontecer? Eles estarão no mesmo nível de dificuldade, uns sabendo mais ou menos, e outros com um pouco mais de dificuldade. E aí não tem problema nenhum, tá? Não leva em conta a aprendizagem dos alunos. Leve em conta sim, né? Porque aquele aluno que já tem uma proficiência maior na língua inglesa não precisa ficar ali no agrupamento 1 junto com os estudantes que têm muita dificuldade na língua porque não tem aí um histórico, né, de aprendizado da língua. Então, justo pelo contrário, né? E está correto, pois está previsto na lei, que é a verdade, né? Que é exatamente a interpretação da do artigo 24 da LDB. Portanto, gabaritou aqui comigo quem assinalou a alternativa E. Vamos lá fazer mais? 4. 2023, Banca FGV, da Secretaria de Educação e Administração, né? Do Amapá, prova para pedagogo. Assinale a opção incorreta quanto ao disposto no referencial curricular amapaense do ensino médio. Bom, estamos procurando a alternativa errada. Belezinha? Vamos lá. Diante da transição entre os anos finais do ensino fundamental e os desafios do ensino médio, é importante observar quais são as expectativas dos jovens sobre a escola e o que eles querem aprender, como interagem com a comunidade local e quais saberes que consideram importantes para garantir o desenvolvimento do seu território. E de que maneira poderão intervir no espaço social, geográfico, político e ambiental no qual estão inseridos, tá? B. Ante as diversas peculiaridades regionais e locais, torna-se imprescindível a compreensão de que a educação desenvolvida na e pela escola está associada às diversas demandas apresentadas pelas juventudes, integradas às múltiplas culturas juvenis, as quais são permanentemente atualizadas em função das infinitas mudanças que envolvem a ciência, a tecnologia e o trabalho nas diversas sociedades.
C. O referencial enfatiza a necessidade de uma escola que acolha as diversidades, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento das competências socioemocionais e na qual o currículo esteja a serviço do desenvolvimento humano dos jovens estudantes, privilegiando o respeito, os princípios éticos, o valor à vida e à aprendizagem em suas diversas dimensões e possibilidades. D. No processo de formação do jovem, o exercício do protagonismo é fundamental para a execução de um currículo que prevê a formação integral, por meio do qual terá ações de efetiva aprendizagem, sem desconsiderar as influências sociais, políticas, culturais, científicas, tecnológicas, entre outras que contribuem para o estar no mundo dos adolescentes e jovens. A tarefa de retomar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental no contexto das diferentes áreas, visando o aprofundamento, ampliação de repertório dos estudantes, será realizada exclusivamente ao longo do ensino médio. E aí, o que você considera, né, pensando aí na dinâmica do ensino médio? Qual é a alternativa que você considera que está errada, né? Porque eles estão pedindo a incorreta. E bastante cuidado, né? Porque aqui essa banca a FGV, ela não grifou a palavra. Normalmente a palavra incorreta, errada, exceção, ela vem ou em caixa alta, ou em negrito, ou grifada, para chamar a atenção do candidato para ele não se equivocar. E é por isso que eu falo, leu no enunciado, está pedindo a errada, a equivocada, escreve do ladinho da questão para você não se equivocar na hora de você fazer a sua opção, tá? E aí, considerando o ensino médio de um modo geral, tá? Até porque a gente não foi ver especificamente o referencial curricular do Amapá, mas ele também está pautado nas diretrizes, também está pautado na BNCC, e aí vale para todos os estados, Distrito Federal e municípios. Então, considere aí a sua alternativa, vou te dar uns segundinhos. Vamos? Ó, diante da transição, deixa eu pegar aqui essa ponta aqui, ó, diante da transição entre os anos finais do ensino fundamental e os desafios do ensino médio, é importante observar quais são as expectativas dos jovens sobre a escola e o que querem aprender, como interagem com a comunidade local e quais são os saberes que consideram importantes para garantir o desenvolvimento do seu território, de maneira que poderão intervir no espaço social, geográfico, político e ambiental no qual estão inseridos. E aí, isso faz sentido ou não se a gente considerar aí o ensino médio, né? A terceira etapa da educação básica. Isso faz sentido? Faz, né? Faz todo sentido, porque a gente precisa sim, né, observar aí as expectativas dos jovens, entender como é que eles agem, como eles interagem, até porque a escola precisa estar a serviço das expectativas não só da sociedade, mas principalmente do alunado, né? Então, sim, isso tem todo sentido, faz todo sentido de acordo com as diretrizes curriculares nacionais e também de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, não é a nossa alternativa, porque estamos procurando a errada. B, vamos lá, ó, trocar aqui. Alternativa B, ó. Ante as diversas
peculiaridades regionais e locais, torna-se imprescindível a compreensão de que a educação desenvolvida na e pela escola está associada às diversas demandas apresentadas pelas juventudes, integradas às múltiplas culturas juvenis, as quais são permanentemente atualizadas em função das infinitas mudanças que envolvem a ciência, tecnologia e trabalho nas diversas sociedades. E aí, isso faz sentido para o ensino médio? Faz todo sentido, que é mais ou menos o que a gente estava vendo aí na alternativa anterior, né? Faz todo sentido. Há que se respeitar o estudante, né? O jovem do ensino médio naquilo que ele tem de mais peculiar, né? Naquilo que ele tem de mais atual. Ok? Então também não é a nossa alternativa. C. O referencial enfatiza a necessidade de uma escola que acolha as diversidades, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento de competências socioemocionais e no qual o currículo esteja a serviço do desenvolvimento humano, né, dos jovens estudantes, privilegiando o respeito, os princípios éticos, valor à vida, aprendizagem nas suas diversas dimensões e possibilidades. Isso também faz todo sentido para o ensino médio, né? Porque tem que ter aí, né, essa acolhida para a diversidade. E outro aspecto extremamente importante, que é a BNCC que coloca isso muito fortemente, que são as competências e habilidades socioemocionais a serem desenvolvidas, especialmente no ensino médio. Então, isso está correto, tá? Não, então, não é a nossa alternativa. Vamos lá. D. Aqui, ó, D. No processo de formação do jovem, o exercício do protagonismo é fundamental para a execução de um currículo que prevê a formação integral, por meio do qual terá ações de efetiva aprendizagem, sem desconsiderar as influências sociais, políticas, culturais, científicas, tecnológicas, entre outras, que contribuem para o bem-estar do mundo dos adolescentes e dos jovens. E aí, isso faz sentido ou não para o ensino médio? Total, né? Então, isso também está correto, né? Faz todo sentido, porque o estudante tem que ser mesmo, olha, o protagonista, tá? Esse currículo tem sim que considerar a formação integral, né? A formação global do estudante. Então, e há que se considerar, né? Aspectos sociais, políticos, culturais, científicos, tecnológicos, entre outros tantos aspectos, né, que contribuem aí para a formação dos adolescentes e jovens. Portanto, a nossa alternativa errada só pode ser a alternativa E. Tá? Vamos lá? Olha, a tarefa de retomar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental no contexto das diferentes áreas, visando o aprofundamento e ampliação de territórios dos estudantes, será realizada exclusivamente ao longo do ensino médio, exclusivamente, acabou com as pernas da questão, não é? Exclusivamente não, é também no ensino médio, tá? Então, todos aqueles saberes e aprendizagens do ensino fundamental, elas também serão aprofundadas no ensino médio, mas não só, né? Não é exclusivamente ao longo do ensino médio. Portanto, gabaritou quem colocou comigo também a opção, mais uma vez hoje, hein? Nossa, esse gabarito aqui só tá dando E. Quem colocou aqui a alternativa E. Bora lá resolver mais duas questões. Olha, questão de número 5, 2021, Banca Quadrix, Secretaria de Educação do Distrito Federal, né? SE, Secretaria de Educação, DF, Distrito Federal, lá em Brasília. Professor substituto de Filosofia. Texto associado está na Diretriz Curricular Nacional da Educação Básica. Vamos lá. A educação básica de qualidade é um
direito assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok. A formação escolar é o alicerce indispensável e a condição primeira para o exercício pleno da cidadania, ok? E o acesso aos direitos sociais, econômicos, civis e políticos, beleza? A educação deve proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de liberdade e dignidade, respeitando e valorizando as diferenças, tá? Isso está lá nas diretrizes curriculares nacionais, página 4, com adaptações, que a banca fez, viu? Não fui eu. Ó, no que se refere aos novos parâmetros para o ensino médio e a educação de jovens e adultos, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, julgue o item. Então, é de acordo com a LDB, tá? Ó, a educação de jovens e adultos será destinada a todos os estudantes, independentemente da idade, que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. E aí, isso está certo ou isso está errado? Essa está facinho, hein? Bom, facinho para quem conhece, né? E aí, tá certo ou tá errado? Perfeitamente errado! Errado. Por que que tá errado isso? Olha, independentemente da idade, não. É dependente da idade. Então, olha só. EJA, né? Educação de jovens e adultos para ensino fundamental só para jovens com mais de 15 anos. 15 anos ou mais, tá? E ensino médio para os jovens e adultos com mais de 18 anos, tá? Então, são 18 anos completos e são 15 anos completos. Não é com qualquer idade, porque senão alguns jovens poderiam largar o ensino regular e seriam incentivados aí a frequentar a educação de jovens e adultos e acelerar aí os seus estudos, e não é esse o objetivo. Portanto, ensino fundamental para os jovens a partir de 15 anos e ensino médio para os jovens e adultos a partir de 18 anos. Belezinha? Tudo certo? Olha, você acredita que é mais um gabarito? Alternativa E. Nossa Senhora, hein? Quanto E que deu hoje? Ó, vamos lá resolver nossa última questão. Nossa última questão é a questão 6, 2021, desculpa, Banca Selecom da Secretaria de Educação do Mato Grosso, professor de Educação Básica para Artes. Vamos lá, olha, em relação à carga horária anual do ensino médio, a Lei 13.415, aquela que eu já falei hoje aqui, hein, de outra, olha como as bancas são. Outra banca, outra questão, outro estado pedindo a mesma atualização da LDB, a Lei 13.415 de 2017. Assegurou o quê? Ampliação progressiva, né, do ensino médio que a gente está pensando, hein? Ó, ampliação progressiva devendo atingir ao final 800 horas, ampliação progressiva devendo atingir ao final 900 horas, ampliação progressiva devendo atingir ao final 1.400 horas ou redução progressiva não podendo passar de 800 horas nos 3 anos. E aí, o que você acha
que foi essa alteração do ensino médio. Aliás, já deu bastante discussão isso, né? Mesmo que você não tenha visto aí, né, a lei que atualiza a LDB, você deve ter ouvido falar aí nessa discussão a respeito da carga horária do ensino médio. Vou te dar uns segundinhos para você analisar aí as alternativas e a gente já corrige isso. Tudo bem? Podemos ir? Bom, essa lei, a Lei 13.415, logo no primeiro artigo dela, ela vai se reportar a quê? Ela vai falar da LDB. Então, olha só, é a lei, ó, é a Lei 13.415 de 2017, que vai falar da LDB, né? Ela vai atualizar a LDB. E aqui no caso, ela vai falar do artigo 24 da LDB, tá? Que é o artigo que fala da carga horária, né? E aí, essa lei, ela fala assim, olha, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental, ensino médio, distribuídas aí ao longo, né, de pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluindo os dias, né, reservados a exames finais, se houver, né, e quando houver. E aí, ele fala o seguinte, até aí tudo bem, fala do quê? De 800 horas. E aí, cuidado, não vai colocar a ampliação progressiva devendo atingir ao final 800 horas, porque aí não houve ampliação, né? Porque se a gente já tem 800 horas há tanto tempo, não teve ampliação progressiva nenhuma, ficou no 0 a 0, né? Bom, só que a lei, então a primeira alternativa a gente já descartou, né? Então, olha, não é a A de jeito nenhum, tá? Porque como que amplia para 800? Né? Já era 800, não ampliou. Bom, aí essa lei, né, a 13.415, ela vai falar o seguinte: a carga horária mínima anual, que fala, né, das 800 horas, deverá ser ampliada de maneira progressiva. Então, o progressivo aqui tá beleza, né? Redução progressiva, não podendo passar de 800 horas, a gente já elimina, né? Porque a gente sabe que não vai ter menos do que já tinha, né? Se já tinha pelo menos 800, não vai reduzir. Então, a gente já elimina. E aí nós ficamos aqui entre o B e C. Olha, ampliação progressiva devendo atingir ao final 900 ou ao final 1.400. Então, no final do ensino médio, tem que atingir o quê? De forma progressiva para 1.400 horas, né? E a lei ainda fala mais, devendo os sistemas de ensino oferecer esta carga horária no prazo mínimo, no prazo máximo de 5 anos, ou seja, até 2022. Nós estamos em 2023, então significa que daqui para frente tem que ter no ensino médio 1.400 horas, tá? Porque esta ampliação progressiva não é para chegar só nas 900 horas, mas nas 1.400 horas de março de 2017, com mais 5 anos. Estamos aqui em 2023, portanto, sem chorumelas, nós temos que ter o ensino médio com 1.400 horas. Belezinha? E aí, na última questão, vamos de gabarito C de deu tudo certo. Ó, muito obrigada por me acompanhar aqui até o final desse vídeo, né? Desse
simulado aí de questões diversas, né? Trabalhamos aí vários assuntos, bastante de ensino médio, bastante de legislação, mas é isso, a gente vai se atualizando e vai estudando bastante. Não esquece de colocar aqui nos comentários aquele assunto que você gostaria de ver aqui no canal, que a gente faz um vídeo especialmente para você. Beijo grande e até mais!